A agência de notícia Reuters, que você sabe, conhece de mercado de carne bovina e de gado como nós conhecemos de viagens interplanetárias, distribui a seguinte notícia para aqueles que praticam jornalismo Ctrl+C, Ctrl+V. JBS do Brasil continua otimista com a China, apesar dos problemas de curto prazo. A reportagem da Reuters diz o seguinte: a JBS SA, maior frigorífica do mundo, tem uma visão positiva da China, apesar dos recentes sinais de que o país asiático está exigindo menos carne bovina do Brasil, um dos maiores fornecedores mundiais. A reportagem cita ainda que, falando em um evento do setor na quinta-feira, o CEO da JBS, Gilberto Tomazoni, disse que ainda acredita que o consumo de carne bovina chinesa aumentará com o tempo, já que comer esse tipo de proteína é uma aspiração na sociedade chinesa. Há 5 anos, o consumo per capita de carne bovina na China era de cerca de 5 quilos, 11 libras, enquanto agora está em torno de 7 a 7,5 kg. 15 a 17 libras. A Reuters diz ainda na reportagem o seguinte: no entanto, as exportações brasileiras de carne bovina para a China no primeiro semestre caíram 29%, para 2,6 bilhões de dólares, e em volume a queda foi de 5%, para 512.306 toneladas, mostram dados comerciais. Mas o que o estagiário de jornalismo da Reuters não pesquisou? Bom, vamos por partes. Primeiro, de fato, houve uma pequena queda no volume exportado durante o primeiro semestre deste ano. Uma queda de apenas 3,5% na comparação com o igual semestre de 2022. Veja o que mostram os dados do Ministério da Economia, que, na verdade, o volume exportado foi de 567.230 toneladas, e não 512 mil, como disse a Reuters. E observe esse segundo gráfico, que mostra a participação em volume dos chineses nas compras de carne bovina dos frigoríficos brasileiros. De acordo com os dados oficiais, os chineses continuam responsáveis por comprar 55% de tudo que é exportado. Mas o que está acontecendo quando a régua de avaliação das compras chinesas sobe para 7 meses? Eles continuam comprando menos 3%? Como pode ver no gráfico, essa diminuição das compras atingiu queda de 5,2%. Mesmo assim, os chineses continuam responsáveis por 55% das exportações. Mas, claro, a reportagem não conta que a Rural Business já alertou aos seus assinantes que as exportações de carne bovina já aceleram em agosto, e forte. Voltando à reportagem da Reuters, eles abrem voz para Eduardo Miron, presidente executivo do frigorífico brasileiro Frigol. E segundo a agência de notícias, ele disse o seguinte no mesmo evento: que a queda é motivo de preocupação. Ele também se preocupa com o atual baixo consumo interno e a dependência dos exportadores de um único importador, referindo-se à China. Mas onde está a Reuters nessa parte da reportagem? Porque eles não contam, como nossa equipe já mostrou aos nossos assinantes, que se o ritmo continuar o mesmo do reportado em 11 dias iniciais de agosto, podemos ter um mês registrando o maior volume exportado já registrado neste ano de 2023. É só acompanhar os gráficos para ver que, de acordo com as projeções, os números apontam o melhor resultado do ano até agora. Será que a Reuters também não investigou o que diz o último balanço financeiro da JBS? Está escrito lá que o frigorífico optou pela estratégia de colocar mais carne bovina no gigante mercado brasileiro durante o primeiro e o segundo trimestre. Mas como a ideia é emocionar os inocentes mercadológicos, a Reuters cita ainda na reportagem o seguinte: de acordo com um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgado em março, a demanda chinesa em 2022 representou 64% do total das exportações brasileiras de carne bovina. O destino mais próximo das exportações de carne bovina do Brasil foram os Estados Unidos, com uma fatia de 7,6%. Por que a Reuters não mostra isso aqui? Que, na verdade, em 2022, a China, junto com Hong Kong, comprou menos de 59% do Brasil. Portanto, essa conversa de 64% é uma tremenda mentira.
A Reuters não vai contar que a China é um anão de demanda quando se avalia o que o Brasil produz anualmente de carne bovina, com os importadores chineses comprando em média apenas 10% dessa produção? É, caro assinante estrategista de mercado. Temos aqui sinais sólidos que a reportagem está longe do que de fato está acontecendo no mercado brasileiro de carne bovina. Mas pensa que o festival de bobagem acabou? Negativo. A Reuters diz ainda: em 2023, as importações de carne bovina da China podem cair porque sua produção doméstica deve aumentar, disse o USDA. É, meu amigo, esse mercado não é para amadores. Na verdade, o USDA, o famoso Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, está prevendo que o consumo de carne bovina por parte da China poderá atingir nível mais alto em 2023. Quem é nosso assinante há mais tempo já sabe que a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business alertou em março passado que, de acordo com o último relatório do USDA, o consumo de carne bovina pelos chineses deve atingir 10 milhões e 980 mil toneladas em equivalente carcaça em 2023. Aumento de 3% frente ao reportado no ano passado, de 10 milhões e 660 mil toneladas. E se esse dado de previsão for confirmado, essa será a maior marca da história. O USDA disse ainda que na produção, o país pode somar 7 milhões e meio de toneladas em equivalente carcaça até o final de 2023, com um possível aumento anual de 4,5%. Outro destaque é em relação às importações de carne bovina da República Comunista da China. Para o USDA, as importações chinesas devem aumentar quase 61% em 5 anos. Ou seja, em 2019, eram importadas 2 milhões e 180 mil toneladas em equivalente carcaça, podendo alcançar este ano 3 milhões e meio de toneladas adquiridas do mercado externo. Ou seja, produção de 7 milhões e meio, mais a importação de 3 milhões e meio de toneladas. Agora vamos tirar 10 milhões e 980 mil toneladas do consumo previsto. O que temos de resultado? Apenas 100 mil toneladas de saldo. Mas o mercado, como você sabe, é dinâmico. E o que aconteceu este mês na China? Fortes inundações com perdas nas lavouras e na pecuária e, pior, grandes centros urbanos como Pequim acusando perdas de alimentos em distribuidoras e no varejo, devido a uma das maiores inundações da história da China. Portanto, ao que tudo indica, esse tal saldo de 100 mil toneladas de carne bovina pode ter virado água. Achou que a reportagem da Reuters acabou aí? Claro que não. Eles dizem também o seguinte: após o fim dos bloqueios, a proibição relacionada à vaca louca, tínhamos a impressão de que a demanda da China seria tão forte quanto em 2022, disse Miron, que já foi presidente executivo da Marfrig e trabalhou para a Cargill. Todos nós ficamos surpresos. Mas espera aí, vaca louca? O estagiário da Reuters está se referindo àquele boi velho com problemas neurológicos devido à idade que do nada apareceu no Pará? Miron, meu caro, não fique preocupado. Como mostramos, e você pode ler no balanço financeiro da JBS, o segundo trimestre também fechou com o frigorífico colocando muita carne bovina no gigante mercado brasileiro. Está lá, é só ler. A reportagem do estagiário da Reuters termina dizendo o seguinte: para frigoríficos como a Frigol, que só produz carne bovina no Brasil, os riscos podem ser maiores do que para rivais mais globalizados. À medida que o ciclo de produção do gado brasileiro atinge seu pico, a crescente disponibilidade de gado pressionará os preços do animal e da carne bovina para baixo este ano, disse o USDA. Viu, Miron? O estagiário da Reuters ainda tenta te prejudicar, colocando no seu colo problemas de demanda. Mas calma, o USDA não disse isso. Muito pelo contrário. O USDA disse em seu último relatório que, na verdade, a produção, a exportação e o consumo de carne bovina no gigante mercado interno do Brasil pode aumentar em 2023. Miron, se você fosse assinante da Rural Business, já saberia disso há muito tempo. Nossa equipe investigou de fato as novas projeções do USDA e alertou a todos os nossos assinantes para o que de fato foi dito pelo departamento norte-americano.
Na verdade, o USDA disse que a produção da carne bovina brasileira deve anotar aumento de 2,9% em 2023, com 10 milhões e 700 mil toneladas em equivalente carcaça. Já na exportação de carne bovina dos frigoríficos brasileiros, o aumento pode chegar a 5,2% em um ano, com 3 milhões e 50 mil toneladas em equivalente carcaça. E, claro, maior volume de toda a história. Mas e o consumo? Para o USDA, o consumo deve crescer este ano, atingindo 7 milhões e 660 mil toneladas, o que seria um aumento de 1,8% frente ao visto em 2022. E o segundo maior resultado em 5 anos. Miron, é bom ficar de olhos bem abertos com essas reportagens, viu? Bom, vamos terminar a nossa análise de mercado desta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, falando da derrubada radical que parte dos mega frigoríficos tentam promover neste momento no mercado brasileiro. Faça o seguinte: jogue na lixeira mais próxima a qualquer valor que está sendo publicado por aí para a arroba do boi e da vaca gorda. Se você fosse diretor de um mega frigorífico, estaria mandando sites e, ao mesmo tempo, supostos analistas de mercado para divulgar valores mais baixos da arroba? Ou não? Você mandaria esses analistas afirmarem, sem provar nada, que as escalas de abate estão cheias? Você só tem uma coisa a fazer em momentos como esse: busque você o seu preço. As rotas dos caminhões boiadeiros do Brasil continuam revelando baixo volume de bovinos circulando no mercado. E claro que a turma do derruba na marra o valor do gado gordo no Brasil jamais vai contar por aí fatos como esse. Avante Pecuária de Corte do Brasil. Só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver.